Vamos agora com destaques internacionais. Falamos sobre a guerra na Ucrânia. A OTAN alertou hoje que a nova grande ofensiva russa já começou. Jens Stoltenberg, secretário-geral da Aliança Militar, afirmou que não há qualquer sinal de que o líder russo Vladimir Putin esteja se preparando para a paz. E pediu para que os países integrantes da OTAN continuem com o apoio militar a Kiev. Quanto ao pedido de fornecimento de aeronaves feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Stoltenberg disse que o assunto será discutido na próxima reunião, que acontece em 2 dias. Na Polônia, o exército ucraniano começou o treinamento com os tanques de guerra alemães Leopard 2. Os soldados estão recebendo orientações de instrutores poloneses, noruegueses e canadenses. O presidente da Polônia visitou os centros militares onde ocorrem os treinamentos e elogiou a rapidez de aprendizado das tropas da Ucrânia. Se o destaque é internacional, Lorival Santana chega por aqui. Lorival, vamos lá sobre esses desdobramentos da guerra da Ucrânia. Quando a gente pega essa ofensiva russa acontecendo, indica o quê sobre o equilíbrio de forças entre os dois países? Bem, a Rússia tem uma grande vantagem, que é a capacidade de mobilização de soldados, além, por exemplo, do número de tanques, de artilharia. É um país muito maior do que a Ucrânia. Então, essa capacidade pode ser de até 5 vezes maior. E é isso que a Rússia está fazendo agora nessa ofensiva que se iniciou. Empurrando literalmente muitos soldados russos despreparados, mal equipados, mal treinados, com o moral baixo, para exatamente servir de carne de canhão. Essa é uma tradição do exército russo desde o século XVII nas guerras, porque não tem muita preocupação com a opinião pública, com o número de mortos. E, segundo estimativas, estão morrendo mais de 800 soldados russos por dia. Mas também estão morrendo centenas de soldados ucranianos. A principal batalha continua sendo sobre Bakhmut. Faz meses já que a Rússia está tentando tomar essa cidade. Ela não é uma cidade estratégica, mas é uma cidade que reúne as condições geográficas para a Rússia apresentar uma vitória, coisa que ela não tem desde meados do ano passado, quando tomou Lysychansk e Severodonetsk. Então, o Putin precisa dessa notícia da tomada de uma cidade. O que os ucranianos estão fazendo? Se não é estratégico, por que os ucranianos estão lá morrendo? Para causar o maior número de baixas, de perdas possível em homens e equipamentos à Rússia, já que eles identificaram que essa tomada é importante para a propaganda russa. E nesse momento, então, a Rússia está cercando Bakhmut por 3 lados, só existe uma saída para os soldados ucranianos e a Ucrânia avisou para os socorristas, as agências humanitárias e os civis para não entrarem em Bakhmut e para saírem de Bakhmut, porque já começou a guerra de rua, a guerra de guerrilha, casa por casa, quarteirão por quarteirão. Também um outro ponto em que a Rússia está tentando avançar é Volodar, e ali ela tem tido perdas muito grandes. Tudo isso é no leste da Ucrânia, na região do Donbass. Eles perderam ali uma brigada inteira nessa região toda, uma brigada de uma frota naval de elite, a Brigada 155. Uma brigada são 5.000 soldados. É uma perda muito significativa do ponto de vista militar para a Rússia. Também, segundo a Ucrânia, aí a gente não tem como confirmar, teriam sido mortos 5.000 separatistas em Volodar, pró-russos, né? Então, o moral da história, o resumo é o seguinte: a Rússia está reunindo condições para avançar. Esses avanços ainda são muito tímidos, são pequenos, são quilômetros apenas, mas está reunindo condições para avançar. Os ucranianos provavelmente estão se preparando para se retirar de Bakhmut finalmente, mas com uma perda para a Rússia muito grande. E aí, do ponto de vista do equilíbrio de forças, o que vai definir o desfecho dessa guerra é quem é que acabará desistindo primeiro, recuando primeiro. A Ucrânia, que tem forças bem menores, mas tem o apoio da OTAN e um treinamento e um moral muito mais elevados do que os da Rússia, ou a Rússia, que tem uma capacidade de empregar homens e equipamento muito maior do que a Ucrânia. Obrigada, Lorival Santana. Até já.